Edwards, como é que eu vou conseguir levantar as dívidas de um imóvel se agora a Caixa só aceita financiamento em imóveis que estão com dívida? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje, então você não pode sair daqui sem esse conhecimento, porque ó, isso aí é ouro. Eu procurei. E não tem gente explicando isso daí gratuitamente. Todo mundo cobra para isso. E aqui você vai ter esse conteúdo totalmente de graça. Fechado? A única coisa que eu vou pedir para você antes de dar esse conteúdo, nossa, meu cabelo tá horrível. A única coisa que eu vou pedir para você antes desse conteúdo. Tá vendo esse link aqui, esse botão aqui embaixo? Clique em curtir, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais a ter mais engajamento para esse vídeo, para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fechado? Então vamos lá. Edwards, a Caixa Econômica Federal, ela está permitindo financiamento, mas somente para imóveis que estão no que se chama segundo leilão. Na verdade tem também na venda online, mas praticamente não tem. Você sabe muito bem disso. Se você está pesquisando imóvel de leilão, praticamente não tem imóvel aceitando financiamento que não esteja lá naquele edital único, que é o primeiro e segundo leilão. Até aí está numa boa. Mas isso tem um problema. Qual o problema, Edwards? A lógica é a seguinte. Nesse primeiro e segundo leilão, você é obrigado a arcar com esses custos de próprio terreno. Só fazendo um parênteses aqui, o que seria próprio terreno? Próprio terreno é o que a gente chama de dívidas que existem pelo simples fato do leilão existir. Fechado? Do imóvel existir. Então, basicamente, dívida de IPTU, dívida de condomínio, ela só existe pelo fato de um imóvel existir. Então, logo, o arrematante ele é responsável por arcar com esses custos. Tá, Edwards, entendi. Por si só, não é um problema você arrematar um imóvel em que você tem que pagar a dívida de IPTU e condomínio, desde que você saiba qual é o valor dessa dívida, para saber se vai ou não caber no seu bolso, certo? Só que aí você vai se deparar com um problema. Qual o problema, Edwards? Como você faz para levantar as dívidas de IPTU e condomínio? Você já parou para pensar nisso? Não é uma tarefa tão simples. O caminho simples, vamos começar falando do IPTU, que é o mais simples. Dentro de uma matrícula de um imóvel, sabe o que é a matrícula? Aquele documento que consta lá toda a história de um imóvel. Nele vai ter algum registro escrito inscrição imobiliária. Com aquele número de inscrição imobiliária, você consegue, dentro do site da prefeitura daquele imóvel, saber as dívidas de IPTU. Então ela é mais simples. A maioria das cidades já tem um site de IPTU, então você consegue levantar numa boa. Fechado? Agora, quando a gente está tratando de imóveis em que tem dívida de condomínio, aí é mais difícil. O caminho mais simples, que é o que eu considero que todo mundo deveria fazer, é você entrar em contato com a administração do condomínio e entrar em contato com o leiloeiro. É o caminho mais simples. Só que nem sempre ele dá resultado. Usualmente, quando os imóveis estão em leilão da Caixa, o leiloeiro não sabe qual o valor da dívida e, usualmente, a administração do condomínio não vai te passar. Porque tem uma coisa chamada Lei de Proteção de Dados. E isso meio que é uma dívida de alguém. Ela não pode passar assim para outra pessoa, mesmo que você tenha interesse no imóvel. Então, geralmente você não vai conseguir por esse caminho. Mas se você conseguiu, ótimo. Você pode sair do vídeo, você está suave. Mas e quando você não conseguir? O que você vai fazer? Você vai pegar o CPF do antigo dono, do antigo proprietário. Onde está esse CPF, Edwards? Na matrícula do imóvel, tem lá o CPF dele. Você vai jogar num site chamado Jus Brasil. Beleza? No Jus Brasil você joga o CPF dele e o site vai procurar todos os processos que existem no CPF daquela pessoa, contra ela ou que ela entrou com processo. E aí você vai procurar algum processo em que o condomínio tenha criado um processo contra essa pessoa. Usualmente, se você fica muito tempo sem pagar o condomínio vai entrar com um processo contra você, para cobrar esse condomínio. Então, é aí que você vai procurar. Uma coisa importante que você precisa fazer. Não é porque tem um processo lá e aí aparece o valor. Vamos supor assim, ó, se abriu lá no Jus Brasil, tem R$4.000 de dívida de condomínio. Um processo de R$4.000. Não quer dizer
que a única dívida seja de R$ 4.000. Você tem que verificar de qual prazo que se trata aquela dívida de condomínio. Porque assim, ó, pode ser que eu não pago condomínio, vamos dizer que eu sou o antigo dono do imóvel, eu não pago condomínio desde janeiro do ano passado, beleza? Mas o condomínio entrou com processo contra mim só de janeiro a dezembro do ano passado. Por 12 meses ela entrou só. E aí vamos supor que nesses 12 meses deu, sei lá, R$ 5.000 de dívida de condomínio. No valor do processo vai aparecer os R$ 5.000. Mas você concorda comigo que se eu não pago de janeiro a dezembro do ano passado, muito provavelmente eu não paguei esse ano também. Concorda? Então você tem que ficar atento ao prazo do que se trata. Porque se você só tiver esse processo, você vai ter que estimar o de janeiro desse ano para frente. Fechado? Essa é a forma que você vai analisar. É a segunda forma, e é uma forma que eu acho muito produtiva. Na maioria das vezes, os valores de processos, os valores de dívida de condomínio que eu consigo é baseado nessas análises de processo. Fechado? Isso aí é o mais simples. É o mais comum, não é o mais simples, mas é mais simples do que você não ter dívida nenhuma. Agora, Edwards, e se não tem nenhuma informação? Aí você vai tentar da terceira forma, beleza? Você pesquisou o CPF da pessoa, não tem processo nenhum. E aí, significa que não tem dívida? Guarde uma informação com você. Não ter informação é uma informação. No leilão de imóvel, você nunca, jamais, em hipótese alguma, você entrará no leilão sem que você tenha todas as informações, sem ter certeza. Jamais você vai fazer isso. Nunca. Beleza? Essa é a lógica do jogo. Então você precisa ter certeza. Só que com a Edwards, o condomínio não me passou as dívidas e o condomínio não entrou com processo. Pode ser que tenha dívida, pode ser que não tenha. Pois é. Pode ser que tenha, é perigoso para você. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer o que eu chamo de estimativa de dívida. Sabe o que você vai fazer? Você vai lá na matrícula do imóvel e vai procurar o registro da alienação fiduciária. Ou seja, quando foi que esse último proprietário comprou o imóvel e financiou? Vamos supor que fui eu, o antigo proprietário, e eu financiei esse imóvel lá em janeiro de 2020. Beleza? Janeiro de 2020. Você vai pegar essa data e a partir dessa data, até hoje, você vai considerar que eu não paguei condomínio. Edwards, mas por que isso? A lógica é a seguinte: quando você faz um financiamento, ele é chamado de alienação fiduciária, necessariamente o condomínio precisa estar em dia, certo? Se o condomínio não está em dia, você não consegue financiar. Então você tem certeza absoluta que quando eu comprei esse imóvel, não existia dívidas. Beleza? Pronto. Só que você não tem como saber quando eu deixei de pagar ou não, porque não tem processo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da taxa condominial mensal e vai estimar que desde quando eu comprei, eu nunca paguei condomínio. Nossa, Edu, mas vai dar uma estimativa muito grande. No seu caso, desde 2020, a gente está falando de 4 anos. Vamos supor que seja R$ 200 por mês de condomínio. A gente está falando de 2.400 por ano. A gente está falando de 9.600 nesse período de 4 anos. Pois é. Pô, Edu, mas daí não vale a pena. Sim. A lógica de estimar valor é você jogar para cima. Porque se você joga para cima e depois não tem toda essa dívida, você está feliz. Agora, se você joga para baixo e tem mais, você fica triste. Então, o que eu faço? Eu estimo esse valor de dívida desde a alienação fiduciária e jogo na minha viabilidade financeira. Uma planilhinha que eu faço todos os cálculos. Se mesmo com esse tamanho de dívida eu tive lucro, irmão, tô no sucesso, tá tranquilo. Provavelmente essa dívida vai ser menor, eu não vou ter que pagar tudo isso. Agora, se nesse valor, que é o meu chute alto, eu tô tendo prejuízo, eu simplesmente vou abandonar essa análise e vou para o próximo imóvel. É assim que eu consigo arrematar imóveis no segundo leilão com risco de pagar as dívidas. Não tem problema ter dívida, desde que as dívidas valham a pena.
que as dívidas tenham sentido em serem pagas. Qual que é o sentido de uma dívida ser paga? Se eu vou ter lucro, mesmo pagando essa dívida. Faz sentido para você? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu estou abrindo vagas para que você tenha acesso a um plano de ação. Edwards, o que é o plano de ação? É eu entender a sua situação, entender o seu caso e traçar um plano para você. Realmente é um plano. Você vai ter meia hora numa call comigo para você traçar o plano. Você quer conhecer mais, você quer entender mais sobre isso? Eu vou deixar aqui embaixo um link que você vai falar com a minha assistente. Eu só tenho mais 5 vagas. No momento que você está vendo esse vídeo, eu estou gravando. Na verdade, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, eu tenho mais 5 vagas para essa semana. Então, se você está vendo esse vídeo próximo à data que foi postada, você ainda tem chance de conseguir. Clica no link que está na descrição, fala com ela, agenda o seu plano de ação, que isso vai te ajudar a ir para os próximos passos. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus e até a próxima!